Olá pessoal, sou o professor Guilherme Norino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre as configurações de repositórios numa distribuição Linux, no caso a Debian 10, tá? Também os processos de atualização desse sistema operacional e a instalação de programas utilizando o apt-get, tá? Bom, o que é o gerenciador de pacotes apt-get? O gerenciador de pacotes apt-get ele é uma evolução do antigo dpkg, tá? Que ainda continua disponível, só que ele é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta de sistema de bastidor. Por quê? Porque ele não é tão próximo assim como, por exemplo, a ferramenta apt do usuário. Então, vamos pensar por um exemplo. Se nós fôssemos instalar um software utilizando o dpkg, esse software muitas vezes não busca as amarrações daquele software específico que nós estamos buscando, baixando, fazendo download. Enquanto que o apt-get faz isso, ele traz todas as amarrações, todas as ligações desse software com outras aplicações, com outros softwares que a gente está instalando, o apt-get faz essa amarração. O dpkg não, nós teríamos que baixar esses arquivos, fazer o download desses arquivos, fazer um wget nesses arquivos e instalar eles junto com a instalação que nós estamos utilizando, tá bom? A ideia básica do apt é gerenciar automaticamente as dependências de cada pacote, é isso que eu acabei de falar. Então, cada pacote tem as suas dependências, tá? E ele automaticamente, o apt faz o download durante a instalação, caso seja necessário, tá? O apt-get faz a instalação de novos pacotes e ao mesmo tempo também ele faz a atualização já dos pacotes atualizados, ok? Bom, o principal arquivo de configuração do apt-get é um arquivo que fica no diretório etc/apt e esse arquivo chama sources.list. Vamos dar uma olhada nesse arquivo? Bom, vou carregar minha máquina virtual aqui. Então eu vou lá no terminal, vou acessar como superusuário. Muito bem. E vou lá no diretório /etc/apt. Então vou usar o comando cd espaço /atc/apt. Dentro desse diretório, na hora que eu der um ls, eu vou encontrar um arquivo chamado source.list. Também aparece um outro arquivo, source.list till, que deve ser uma cópia, um backup, tá bom? Nós vamos entrar no arquivo source.list. Para editar um arquivo no Debian, nós podemos utilizar vários editores. Nós poderíamos utilizar um editor chamado VI, um editor chamado Vim, ou, no meu caso, eu vou utilizar um editor chamado Nano. Tá? Então, Nano e vou dar o nome do arquivo. Vou digitar o nome do arquivo. Então, nano espaço sources.list. Então, eu vou editar a partir do nano o arquivo source.list. Então, veja que ele abriu esse arquivo, tá? E ele traz algumas informações desse arquivo, tá? Então, ele já traz alguns repositórios, alguns caminhos de repositórios, tá bom? O primeiro caminho de repositório aqui, o deb-cd-rom, seria o arquivo de instalação, seria a ISO, né, de instalação que a gente utilizou-se para instalar o Debian, tá? O Debian 10 Buster, que já fica aqui. Caso ele precise, num processo de instalação do arquivo, ele vai solicitar que a gente, na máquina virtual, aponte novamente o arquivo ISO. Se for numa máquina física, ele vai solicitar que você coloque dentro do CD-ROM na verdade dentro do DVD, né, porque nós utilizamos um arquivo de DVD, ele vai te dizer exatamente aí para que você coloque o DVD dentro do compartimento para que ele possa fazer a leitura. E logo abaixo aí o caminho que foi criado na instalação do DVD, também ele traz aqui alguns caminhos, alguns links já prontos de repositórios, que nós chamamos de repositórios. Esses repositórios foram configurados também lá no processo de instalação, quando eu permiti
procurar escolher um daqueles repositórios, quando a gente selecionou lá o país, Brasil, e aquela lista de repositórios que existia existente, eu selecionei o primeiro repositório, que era ftp.br/debian.org. Então esse era o repositório que eu selecionei e automaticamente ele montou esse repositório, tá? Bom, algumas informações importantes sobre repositórios, tá? Então, eu já sei que o arquivo principal de configuração do apt-get é o sources.list, que ele fica no diretório /etc/pt, tá? É aí que ele vai buscar a lista dos servidores, onde vai buscar pacotes disponíveis, tanto para atualização do sistema operacional ou para a instalação de novos softwares, novos programas, tá? Mas é importante a gente falar sobre algumas seções do repositório. Então, se eu der uma olhada lá no repositório, veja que no final desse repositório eu tenho uma palavra aqui main. Eu tenho uma palavra main contrib, tá? Eu poderia ter outros termos, tá? Que são esses, ó. O main, ele vai conter todos os pacotes que estão completamente de acordo com o Debian Free Software Guidelines, tá? Então, quando um repositório, quando eu coloco lá no meu repositório, nas últimas palavras aqui, ó, a informação main, significa que os arquivos que ele vai buscar nesse repositório, que ele vai baixar nesse repositório, estão completamente de acordo com a Debian Free Software, quer dizer, as condições que são estipuladas para que um software seja livre, que um software seja gratuito, estipulados pela Debian. Ok? Então, quem desenvolve softwares, quem desenvolve aplicações para uma distribuição Debian, obedece às normas, às regras, tá? Que estão disponibilizadas aqui na Debian Free Software Guidelines. Ok? Bom, quando ele traz lá também a informação contrib, tá? Então, no meu caso lá, veja que no nosso caso, né? Depois que a gente instalou, vai ter main e alguns repositórios vai ter o main contrib. O main contrib significa o quê? O contrib é um conjunto de programas de código aberto que não pode funcionar sem um elemento não livre. Então veja que eles fazem aí um casamento main contrib, tá? Às vezes o main vem sozinho, mas quando o contrib vem, ele vem junto com o main. Por quê? Porque tem que estar de acordo com a Debian Free Software e ao mesmo tempo ele tem que ser um elemento não livre, ok? Um outro exemplo que poderia ter vindo na seção do repositório é o non-free. Non-free vão conter programas os quais não estão completamente de acordo, tá? Não é que não está de acordo, não está completamente de acordo com os princípios do software livre regido pela Debian Free Software, tá? Mas que podem, contudo, ser distribuídos sem nenhum tipo de restrição, tá? Eles não estão de acordo com todos os termos, mas a Debian Free Software permite. Então, lá na informação vai vir non-free, ok? Outra informação que poderia vir é o updates no repositório. Então, esse repositório vai receber atualização de pacotes com correções e melhorias. Então, um pacote, um software que vai ter atualizações com correções, com melhorias, vão ser buscadas quando tiver essa opção updates no repositório. Backports, ele vai oferecer pacotes do tipo backports, tá? O que é um backport? É algum pacote de algum software recente que foi recompilado para uma distribuição mais velha, tá? Geralmente uma distribuição estável, uma distribuição stable, tá? Quando uma distribuição ela começa a envelhecer, vários projetos de software lançam novas versões que não são integradas na stable atual, na versão estável atual. Então, o que a gente faz? A gente, pelo backports, consegue buscar esses pacotes e trazer para essa nova versão, trazer para essa nova distribuição. Tá? Então, é o que pode acontecer, por exemplo, no Debian 10. Podem ter softwares que a Debian 10 já é uma versão estável, ela pode ter softwares que vão precisar de repositórios do tipo backports para fazer atualização em algum programa ou na instalação de algum programa, tá bom? Também a gente diz que as backports são atualizações seguras. Por quê? Porque numa atualização a gente pode trazer algum programa que não tem um contexto real e que pode danificar o sistema operacional, tá bom? Então, as backports estão aí para nos ajudar. Security.
As atualizações de segurança elas não são hospedadas na rede habitual de espelhos do Debian, mas em links ou em hosts como o security.debian.org, tá? Que são mantidas por administradores de sistema Debian. Então, algumas questões de seguranças relacionadas ao Debian e aos mantedores de pacotes das distribuições estáveis, pode no repositório ter a opção de security, tá? Proposed updates, tá? Depois de publicada, a distribuição stable é atualizada em aproximadamente de 2 em 2 meses. O repositório de atualizações propostas, né, o Proposed Updates, é onde as atualizações esperadas são preparadas, tá? Sob a supervisão dos gerentes de versão estáveis. Então, é um local também, uma informação também que pode vir no repositório. E a Debian Multimídia, ou Debian Multimédia, fornece pacotes para fim de edição de vídeo, imagens e codecs, entre outros. Tá? Então aí tem um link aí do Debian, tá? Que são repositórios não oficiais específicos para a distribuição multimídia. Então a gente pode encontrar, tá, lá no nosso arquivo de repositório, além do main, o main contrib e aqueles outros termos em um repositório. Tá, ok? Analisando um repositório típico, né? Analisando uma linha típica de um repositório. Bom, primeiro parte aí é o DEB, tá? Então, o DEB vai identificar que esse linha é um repositório de pacotes do tipo .deb, tá? .debian, ok? Bom, o segundo item é o link, é o endereço, né? Onde que ele vai buscar esses pacotes. O terceiro item aí, ó, o codename da distribuição, então veja aqui o Buster, codename da distribuição, e o quarto item é o main, tá? Então, no caso aqui o main vai indicar que todos os pacotes estão completamente de acordo com a organização Debian Free Software Guidelines, tá? E os outros tipos aí que eu havia falado aí nas outras sessões, ok? Bom, outro detalhe importante num repositório, tá? O primeiro item, o deb, né, que identifica que é um repositório de pacotes do tipo .deb, pode ser substituído também por deb-src. Então veja que aqui, ó, nesse repositório eu tenho deb-src, nesse daqui eu também tenho e nesse daqui eu também tenho. Qual que é a diferença disso? Por que essa informação? Tá? Porque eles são pacotes binários pré-compilados e instaláveis pelo apt. Tá? Então, eles são pacotes que não estão totalmente finalizados, tá? Mas que são pacotes que já podem ser instalados pelo apt. Então, junto com os pacotes reconhecidos, né, junto com os pacotes .deb, também podem vir pacotes binários pré-compilados e instaláveis, tá bom? No arquivo source.list, a gente pode encontrar nas linhas, e até vou dizer que em todos os arquivos de configuração do Linux, toda vez que numa linha eu tiver um hashtag na frente, a informação do hashtag, tá? Então significa que eu estou comentando aquela linha. No caso do repositório, do source.list, eu comentando significa que o apt ou outra ferramenta que vai se utilizar desse repositório vai desconsiderar aquela linha, então não vai utilizar aquela linha, ok? Bom, então nós temos aqui o nosso arquivo de source.list já com algumas configurações que foram feitas no processo de instalação. Eu posso colocar novos links, novos locais, novos endereços dentro do meu arquivo source.list? Sim, posso. De que jeito? Buscando, fazendo uma pesquisa na internet de um site confiável, a qual você vai buscar novos repositórios, tá? Então, por exemplo, um site confiável, um servidor confiável para se buscar repositórios para o Debian, até para já para a versão 10, a Buster, são os repositórios da Unicamp, a USP, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são locais que têm repositórios disponíveis para Debian.10. Então é importante você descobrir, montar esse endereço no seu arquivo source.list, tá? Aqui no Nano, quando eu quiser salvar, é só eu dar um Ctrl O
eu gravo o arquivo, né? Então se eu fiz alguma alteração, Ctrl O, então aqui ó, circunflexo aqui na verdade é o Ctrl O, gravar, e eu quero sair, então eu vou dar um Ctrl X depois de ter editado o meu arquivo nano, o meu arquivo source.list utilizando o editor nano, ok? Bom, quais são os comandos que a gente vai utilizar do apt para fazer a atualização do nosso sistema? Bom, eu tenho alguns comandos. Então, por exemplo, eu posso utilizar o apt-get update. Opa, lembrando, apt-get, escrevi errado, update. Então, ele vai fazer a busca, tá? Ele deu um problema aqui, que ele não encontrou os meus... Pois bem, probleminha resolvido. Então agora eu vou utilizar os comandos aqui para fazer instalação aqui, atualização do nosso Debian. Tá? Então o primeiro comando que eu vou utilizar para mostrar para vocês é o apt-get update, que ele vai se utilizar dos nossos repositórios, buscar os nossos repositórios para fazer atualizações. Então ele vai baixar atualizações existentes aí no nosso servidor, sendo necessário aí no nosso servidor, ok? Então ele não encontrou, ele deu algum erro aqui, depois ele deu um erro no repositório do CD-ROM, tá? Mas ele não encontrou nenhuma instalação. Eu poderia também fazer um apt -get -upgrade. Também não tem nada, lá 0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados. Tá? Também poderia fazer o apt-get dist upgrade. Também não tem nada para fazer. Tá? Então, ele não tinha nenhuma atualização para ser feita aí neste exato momento. Tá? Então, que bom que nós não tínhamos nenhuma atualização aí para ser feita aí no nosso Debian, ok? Bom, para instalar um software, qual é o comando que eu vou utilizar? Bom, eu vou utilizar o comando apt-get install e o nome do software. Vim aqui, no caso aqui, é um software de edição de texto. Então, se eu quisesse instalar esse software, eu digitaria o comando apt-get install vim, tá? Opa, faltou um L aqui. E ele baixaria lá, ele vai baixar ali, ó, ele precisa baixar 33 megas e ele vai fazer o download, tá? Então ele vai pedir, está pedindo aqui que eu reconecte aqui o meu arquivo ou coloque o CD de instalação, tá? Porque ele sabe que ele tem esse arquivo lá, então eu vou vir em disco óptico, vou reconectar aqui, vou dar um enter aqui, ele vai baixar a instalação lá a partir do CD, tá? Então aqui ele já vai fazer a configuração aqui da instalação do software Vim, tá? O software Vim ele é uma evolução do software VI para edição de texto, ok? Então ele já está instalado. Se eu quisesse remover esse software, apt-get espaço remove Vim, tá? Ele vai remover esse software, tá? Então para a gente instalar um software utilizando o apt-get, é o comando apt-get install, o nome do software, e se eu quiser remover, apt-get remove -vim. Então, essas duas formas que nós temos aí. Pois bem, pessoal, encerramos aqui a nossa aula falando sobre o repositório, sobre os repositórios, o arquivo source.list e os comandos aí do apt-get para fazer instalação, para fazer atualização da instalação nossa, fazer um upgrade. Então, não deixe de dar uma curtida aí no vídeo e seguir a nossa página aí. Até mais!